seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. E nesse vídeo nós vamos continuar resolvendo o PET, volume 5, PET 5 já, semana 4. Esse PET falou de função quadrática. Eu fiz uma aula especialmente para isso, porque o PET estava muito resumidinho. Já tem lá no canal, semana 1, semana 2, semana 3. Não deixe de assistir para você conseguir fazer com tranquilidade aqui as próximas semanas. Bom, vamos começar. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e não deixe de curtir e de comentar o vídeo. O PET, as atividades começam lá na página 28. Vamos ver aqui. Questão 1. Dada a função quadrática definida por menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Quais os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Observa, lembra que a função quadrática ela tem que ter esse formatinho aqui, ax quadrado mais bx mais c. O que significa isso? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha o x e c é o termo independente. Observa que a gente tem o a ali igual a menos 1, que é quem acompanha o x ao quadrado, e observa que a gente não tem o b. A gente não tem um termo aqui para acompanhar o x. Então, a gente fala que o b é zero. Se não tem x, o b é zero. Vê se não faz sentido. Quando eu faço 0 vezes x, isso aqui some. Essa vai ser a nossa ideia. E o c é igual a menos 2. Na letra B, ele fala assim, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Toda vez que ele quer saber isso, as coordenadas do gráfico dessa função com o eixo x, ele está querendo as raízes. Então, eu vou pegar essa função aqui, menos x ao quadrado menos 2, e igualar a zero. Quando eu faço isso aqui, vai ficar menos x ao quadrado igual a 2, x ao quadrado igual a menos 2, e o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Porém, isso aqui não é um número real, tá? Então, pode colocar assim mesmo, não é um número real. O que significa isso? Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Significa que não tem essas coordenadas, que a gente não vai ter esse ponto de encontro. Então, isso daqui você pode colocar assim, não há ponto de interseção. Responda assim mesmo. O espaço aí está pequenininho, mas completa aí, dá a resposta completinha, não há ponto de interseção. Ele está pedindo aqui para a gente calcular o valor de delta. Então, vamos calcular, o delta, b ao quadrado menos 4ac. O delta, então, vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. Quando a gente faz isso, vai ficar 0, menos com menos mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 0 ao quadrado é o próprio zero. 0 menos 8 vai dar menos 8. Então, qual que é o valor? Delta é igual a menos 8. Como delta é menor que zero, porque ele é um número negativo, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Não há raiz real. Completa aí. Vai ficar respondendo isso toda hora. Não há raiz real. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico dessa função? Vértice não tem nada a ver com raiz. A gente pode calcular mesmo não tendo raiz. Tem a ver, deixa eu corrigir minha frase aqui. Mas não significa que o fato de não ter raiz não vai ter vértice. Então, a gente vai calcular ali a letra E. A gente vai calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice vai ser aqui, menos o b é 0 sobre 2 vezes menos 1. Isso vai dar 0. E o delta que a gente já calculou ali, menos 8 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Cuidado com os sinais, vai dar 8, embaixo aqui vai dar menos 4. Então, vai dar menos 2. Ele está pedindo as coordenadas, o x primeiro, o y depois. 0 menos 2.
Como A é maior ou menor que zero, vamos ver o A, ó, é negativo. Então, menor que zero. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Ó, essa parábola está chorando. A abertura dela é para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo da função? Nesse caso, ó, vai estar lá em cima, é o ponto máximo. Agora, preencha a tabela determinando os pontos dessa função e depois construa seu gráfico no plano cartesiano. Observa que a gente faz atividade disso na semana 1, semana 2, semana 3, todas bem parecidas, tá? A gente já fez muitas atividades dessa daqui. Eu vou chamar aqui, ó, de y é menos x ao quadrado, então vai ficar menos 2 menos menos 2 ao quadrado, menos 2. Cuidado, ó, que é um menos da fórmula com um menos do 2. Vou fazer aqui para a gente não embolar ali. Ó, menos menos 2 ao quadrado, menos 2. Cuidado com esses sinais aqui, ó. Primeiro a gente resolve o parênteses, então repete esse menos. Quando eu vou resolver esse parênteses, dá 2 vezes 2, 4, menos vezes menos vai dar mais. Então sempre cuidado com os sinais. Quando é negativo assim, eu prefiro fazer aqui, ó, devagarzinho. Vai ficar menos 4 menos 2, que é menos 6. Então, isso aqui vai dar menos 6. Então, quem é meu ponto? Ó, menos 2 e menos 6. O f de menos 2 é o menos 6. Mesma coisa aqui agora, ó, cuidado, que é menos menos 1 ao quadrado, menos 2. Deixa eu até corrigir aqui em cima que ficou muito embolado, ó. Vai ficar menos menos 2 ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2. Então, ó, o 1 ao quadrado, o menos 1 ao quadrado fica positivo, só que tinha o menos antes dele. Então, isso aqui vai ficar menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1, menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. O zero agora, ó, vai ficar zero é igual a menos 0 ao quadrado menos 2, que é menos 2. 0 e menos 2. O 1 vai ficar menos 1 ao quadrado menos 2. Isso aqui vai dar menos 3. Então, 1 e menos 3. E por último, o menos 2 ao quadrado menos 2. Como é positivo, não precisa de parênteses. 2 ao quadrado, 4, menos 4 com menos 2, menos 6. Então, vai ficar aqui 2 positivo e menos 6. Opa, menos 6, esqueci o menos 3 aqui. Então, a gente já tem os pontos que a gente precisa. Agora, a gente vai marcar esses pontos aqui na malha, ó. O menos 2 do x vai no menos 6 do y. Então, menos 2 com menos 6. O menos 1 com menos 3. Menos 1 no x, menos 3 no y. Faz uma bolinha assim. Não faz um ponto muito grande não, mas faz uma marcaçãozinha. 0 do x, não andou nem para frente nem para trás, menos 2 do y. Aqui agora, ó, 1 do x com menos 3 do y. E 2 do x com menos 6 do y. Então, olha quem que é o gráfico da minha parábola, ó. Vai ser algo, tem que passar ali no ponto. O meu fugiu um pouquinho do ponto. O seu, ó, faz perfeitinho. Passando aqui no ponto, ó. Passa nesse ponto e passa nesse. Vou ter que forçar a barra aqui para passar, ó. Aqui para cá, mesma coisa. E lembra que ela é mais arredondadinha. Eu não consigo fazer muito arredondadinho aqui, não. Mas passou aqui. Nossa, ela fez uma curva ali. E passou aqui também. Gente do céu. Tem uma curva aqui no meu... Ó, de novo. Deixa eu vir de baixo aqui para ver se a gente consegue passar. Passou. Então, essa vai ser a ideia. Ou essa mesa tá brincando comigo. Então, essa vai ser a ideia da parábola. Foi o que eu já falei lá nos outros vídeos. Não tenho muita habilidade com desenho, não. Mas faça a sua parábola aí. É importante você passar nesses pontos, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Terminou aqui.
Olha o que acontece. O fato dele não ter raiz, observa que a parábola ela não passa no eixo X. Ela não esbarra, justamente por causa disso, por ela não ter raiz. Ela tem vértice, mas ela não tem raízes. Ficou simétrica, com cavidade para baixo, certinho. Questãozinha 2, ele fala assim, ó, uma bola é lançada ao ar, observe a figura ao lado. A sua altura h em metros está relacionada com o tempo em segundos de lançamento por meio dessa expressão aqui, menos t ao quadrado, tá faltando aqui, mais 4t mais 5. Responda as questões a seguir. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você que é muito importante. Ele vem falando assim, ó, o tempo tem segundos. Então, isso aqui, ó, é segundos. Coloca mesmo, do jeito que eu estou colocando aqui. E essa h aqui é a altura que ela chega. Olha o que significa esse gráfico. Ó, esse aqui é o máximo que ela chega. Qual que é o máximo que ela chega? 9 metros. Essa é a ideia. Quanto tempo ela demora para chegar em 9 metros? Ó, 2 segundos. É muito importante que você saiba interpretar isso. A linha horizontal, que a gente chama de eixo X, é o eixo das abscissas. Ele está representando segundos. A linha vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y, ele está representando a altura. Você tem que saber fazer essa interpretação. Ele tem que te explicar lá no enunciado, não tem como você adivinhar, não. Ele vai te falar, mas ele fala, ó, a sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos. Então, olha o desenho. Tá? É importante que você coloque, opa, aqui é t, então aqui é segundos, é tempo. Aqui é h, então é altura, é metros. É importante você ver isso. Aí a gente tem condições de responder, ó, em que instante a bola atinge a altura máxima? Ele está falando quanto tempo a bola atinge a altura máxima? Ó, 2 segundos. Meus segundos não vai caber aqui, vou só abreviar. 2 segundos. Qual é a altura máxima atingida pela bola? 9 metros. Tem que saber interpretar isso, beleza? Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Ao invés de ele chamar de eixo X, ele chamou de eixo T. Olha quem que é a interseção, ó. Aqui o menos 1 e aqui é o 5. Não tem tempo negativo. Provavelmente, na hora que fala assim, uma bola é lançada ao ar, é de uma pessoa que já está em cima de alguma coisa, né? 5 metros não é a altura de uma pessoa, vai estar em cima de um prédio, alguma coisa. Então, começa a contar aqui. Mas imagina isso mesmo, ó, que tem um prédio aqui. Você jogou a bola para o alto e ela vai cair lá no chão. Essa vai ser a nossa ideia. Então, ele fala assim, ó, quais são os pontos, quais são as coordenadas do ponto de interseção? Eu colocaria o menos 1 também. Mas fiquei na dúvida aqui se a gente coloca o menos 1 e o 0, e o 5 e 0, na verdade, esse ponto aqui, ou se é para a gente colocar só o 5 e 0. O ponto de interseção são esses dois, mas pelo contexto, o menos 1 não faz o menor sentido. Tanto é que ele colocou aqui, ó, pontilhado. Tá? Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? Ó, x primeiro, 2, y depois, 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? O eixo H é aqui, ó, vertical. O ponto de interseção é esse. Ele não tem x. O x é deslocar para frente ou para trás. Ele não deslocou, mas ele tem y. 5. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação H de T? Aqui ele aperta a gente, aqui a gente vai ter trabalho. Então, vamos fazer isso, ó. A parábola tem esse formato, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. A gente vai ter que achar pontos aqui nessa parábola. Olha os pontos que a gente tem, ó. Eu vou colocar aqui 0 e 5, é um ponto. Vou colocar esse ponto aqui, 2 e 9, é outro ponto. E esse ponto aqui, 5 e 0. O que significa isso? Esse é o x, esse é o y. No lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar 5. Professor, mas eu não tenho y. Tem sim. F de x e y a gente encara da mesma maneira. Tá?
Então, vai ficar, ó, nessa fórmula original, 5a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Então, aqui, ó, isso, não vou fazer essa conta ainda não, deixa aqui, daqui a pouco a gente faz. X e y, no lugar do y, coloca 9, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c. Deixa quietinho aqui. X e y, no lugar do y, coloca 0, no lugar do x, coloca 5. Aqui vira um sistemão. Eu vou só organizar essas informações, que do jeito que está aqui a gente fica muito perdido. Olha qual que é a ideia, ó. 0 ao quadrado é 0, vezes a vai dar 0. B vezes 0 vai dar 0, sobrou só c igual a 5. Eu já achei o c, tem que achar o a e o b também, tá? Essa daqui eu vou organizar agora, ó. 2 ao quadrado, 4a, b vezes 2, 2b, mais c igual a 9. Eu estou mudando de lado só por questão de gosto. Eu gosto de colocar a letra de um lado e o número do lado de lá. Mas não é obrigatório fazer isso não. Ah, aqui, ó, 25a mais 5b mais c igual a 0. Olha como o meu sistema já ficou com uma carinha melhor. Tá? E a gente já achou que o c vale 5. Achar isso já ajuda muito, porque eu já vou substituir aqui. Olha o que vai ficar, ó. 4a mais 2b mais 5 igual a 9. 25a mais 5b mais 5 igual a 0. Vou melhorar mais um pouquinho ainda, ó. Olha como o meu sistema já ficou melhor, já diminuiu uma equação. Vou jogar o 5 para lá. 4a mais 2b, 9 menos 5, 4. 25a mais 5b igual a menos 5. Pronto, agora eu tenho que resolver esse sistema. Sistema cada um resolve da maneira que achar mais fácil. A maneira que eu estou achando aqui, ó, que eu vou usar aqui, vai ser dividir essa por 2. Olha o truque que eu vou usar, ó. Divide por 2. 2a mais b igual a 2. E essa daqui eu vou dividir por menos 5. Você já vai entender onde eu vou chegar, ó. 25 dividido por 5 daria 5a. Como é negativo, menos 5a. 5 dividido por 5 dá 1. Como é negativo, menos b. Menos 5 dividido por menos 5 deu 1 também. Olha o truque que eu usei aqui, gente. Ó, o b cancelou. Esse era o meu objetivo. Leonor, não ia enxergar isso nunca. Enxerga sim, mas se você ia resolver esse sistema por outro método, não tem problema nenhum. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3a igual a 3. O a vai ser igual a menos 1. Substitui em qualquer uma. Eu vou substituir nessa que está menorzinha, ó. 2a mais b igual a 2. No lugar do a, eu vou colocar o menos 1. Então, 2a vezes menos 1 mais b igual a 2. Então, menos 2 mais b igual a 2, o b igual a 4. Achei todos os valores a, b e o c, que a gente já tinha achado facinho lá em cima. É isso que ele está pedindo, ó. O a é igual a menos 1, faz sentido, que a minha concavidade é para baixo. O b é igual a 4 e o c é igual a 5. Como a é menor que 0, a concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo. A gente está vendo, né? É para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função definida por h. É o ponto de máximo, é o máximo que essa função chega. Observa que a gente fez muitas questões desse tipo. A gente resolveu muitos exercícios. Todos os PETs do volume 5 tiveram um exercício desse tipinho aqui para a gente resolver. Então, é importante que você aprenda a resolver, que você treine bastante isso, que esse é um assunto muito importante. Tá? Seguindo aqui agora, última atividade do volume 5. Ele fala assim para a gente. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus. E a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador, que permitiu o acesso durante toda a sua trajetória.
que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura h de 14 metros em relação ao nível do mar. E a trajetória descrita por dele é essa aqui, h de t, 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Olha o que ele está falando para a gente, ó. Ele vai lançar um foguete e o foguete vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Essa vai ser a ideia. Aquele foguete de salvamento. Ah? E aí ele fala assim, ó, vai ter uma altura aqui, vamos imaginar que esse aqui seja o nível do mar. E aí, ele só é visível, vamos imaginar assim, numa altura de 14 metros. Ou seja, acima do nível do mar. Ou seja, ele vai ser visível, ó, nessa parte aqui. Então, quando a gente lança lá, se você está em alto mar e lança um foguete para salvamento, ele vai ser visto a partir de uma altura. Que altura é essa? 14 metros. O que ele está perguntando é quantos segundos isso vai ficar visível. Porque esse pedacinho aqui para baixo ele não vai ser visível. A ideia vai ser mais ou menos essa. Novamente, ele explica, ó, a luz emitida do foguete à altura h. Então, ó, o h aqui é a altura e ela está em metros. Em relação ao t, que é o tempo em segundos. Então, aqui, ó, é o tempo que está em segundos. Essa vai ser a nossa ideia. O que eu preciso saber, ó, é aqui ele vai ficar aceso, aqui ele vai ser visto, aqui é considerado útil. Em que segundo isso vai acontecer? Em que segundo isso vai acontecer? Eu preciso saber quem são esses tempos aqui, o T1 e o T2. E aí, olha aqui que é a ideia, ó, o H é o 14. Então, eu vou pegar a formulinha dele, que é H de T igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. E eu sei que o H é 14, a altura é 14. E aí, a gente vai resolver isso aqui. 5t menos t ao quadrado. Joga para cá, ó, t ao quadrado menos 5t, joga o 10 também, mais 4 igual a zero. Caindo numa equação de segundo grau, vou resolver essa equação de segundo grau. Lembra lá, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. Se você não assistiu a aula de equação de segundo grau, assista. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta, então, vai ser 25 menos 16. O delta é igual a 9. O t vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, o t aqui vai ser menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. O meu t, então, vai ser 5, mais ou menos 3, dividido por 2. Divide aí o t, ó. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. O segundo t, 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Então, eu achei, ó, 1 e 4. O que significa isso? Você lançou o foguete, ele demora 1 segundo para ficar visível e a partir do segundo 4, aí, do quarto segundo, ele não é visível mais. Ele vai ser visível só nesse intervalinho aqui, entre 1 e 4. Ou seja, durante 3 segundos. Alguém tem que te ver ali durante os 3 segundos, que é a alternativa B. Com isso, a gente finaliza essa semana, finaliza esse PET. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo, de curtir e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Um abraço, bons estudos e até o PET 6.